Amém. Glória a Deus. Que o Senhor, nosso bom Deus e amado Pai, seja louvado, glorificado nas alturas, glorificado nos nossos corações, porque Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Meus amados, eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Hoje é dia 23 de janeiro de 2015 e hoje eu estou registrando esse vídeo porque ontem eu tive uma conversa com Deus, vamos dizer assim, né? Deus, ele tem de tanto em tanto, e quando eu falo de tanto em tanto, depende de como você o busca, ele começa a te dar tanto entendimento, ele começa a te mostrar tanta coisa. O que aconteceu? Eu vou relatar o fato, aí eu vou passar para vocês o que Deus foi me mostrando nesses dias, nessa semana, mas ontem principal. Esses dias, essa semana, recebi um protesto da parte de uma cunhada minha pelo Facebook. Normalmente eu não uso praticamente o Facebook. Eu tenho uma página do meu canal lá, onde normalmente eu coloco as coisas escritas, interessantes, mas não é que todo dia eu tô acessando. Inclusive tem gente que pede até para fazer amizade pelo Facebook, mas eu não faço porque eu não tenho muito tempo para ficar ali. E eu sei que é uma coisa que toda vez que eu paro para olhar, eu fico, né, me prende tempo meu, porque você começa a ver uma coisa curiosa, depois outra, quando você assusta, passa-se tempo ali na frente. E pelo YouTube, eu normalmente coloco um fone no ouvido e vou escutando as mensagens, as coisas que eu quero, e consigo fazer ao mesmo tempo as minhas atividades. Porém, ali ela colocou, a minha cunhada, ela colocou um protesto no Facebook daquele jornal Charlie. E quando eu vi, eu até pensei em colocar essa imagem aqui nesse vídeo, mas eu não tenho coragem, porque eu vi, e se vocês quiserem ver, vocês podem buscar, né, os desenhos que esse jornal fazia, as sátiras, né, contra as religiões e tudo, vocês vão encontrar, tanto quanto eu encontrei. Eu não tenho coragem, meus irmãos, mas é só para vocês terem uma ideia. Tinha o Pai, Deus, Filho e o Espírito Santo numa orgia. Daqui eu não falo mais porque eu penso que, eu acho que é até pecado continuar falando, mas era uma sátira, um desenho da representação dos três fazendo uma orgia. E eu fiquei olhando aquilo, meus irmãos, eu fiquei muito abalada naquele momento, que eu fiquei... Sabe, eu fiquei pensando, gente, como é que pode ter gente louca, porque para mim é loucura extrema, eles fazem esse tipo de coisa. Como é que consegue colocar o santo como profano, né? As coisas boas passam a ser más e as coisas más passam a ser boas. Como é que podem incitar as pessoas a apoiar aquilo que é mal? Inclusive em Coda, né? Em seguida, vocês vão ver que eu vou estar publicando um outro vídeo que fala muito bem de um pastor pregando sobre como que as pessoas reagiram quando esse jornal francês foi atacado. É uma coisa que está muito me dando fastídio essa semana, desde quando veio a notícia dos terroristas que foram lá, metralharam, né, os jornalistas, o policial. E depois foi mostrando o porquê e como que o governo, como que as autoridades, né, elas incitaram a população a aderir a uma campanha de apoio àquilo que aquele jornal fazia. E até ali eu não tinha visto nada, eu vi mais ou menos o desenho que eles fizeram, a caricatura com o muçulmano, não entendi muita coisa, porque ao mesmo tempo eu estava arrumando cozinha, não pude ver. Mas aí foi agora, vendo isso que a cunhada publicou no Facebook, essa imagem, né, da orgia da Santíssima Pai, Filho e Espírito Santo, ali eu quase caí para trás. E eu fiquei, e já o pouco que eu vi, eu lembro que eu comentei com meu marido naqueles dias, eu falei, mas aqui, estão falando que nós temos liberdade de opinião, que a gente tem todo o direito de expressar aquilo que a gente quer, o que a gente pensa. Porém, se a gente para analisar, você ataca a fé de uma pessoa, não interessa qual seja a fé da pessoa, se é errada, se é certa. Aqui nós estamos falando de mal educação mesmo, de princípios de mal educação e de ofensa. Eu tenho liberdade para me exprimir, como que fala? Português eu me embrulho com o italiano. Eu tenho liberdade para dizer o que eu quero,
Mas a gente tem que ter bom senso para saber o que eu quero. Então eu tenho liberdade para falar o que eu quero, então eu tô andando no meio da rua, olho para uma pessoa, não vou com a cara dela, começo a agredir ela verbalmente. Basicamente foi isso que eles fizeram. E até me lembro que eu comentei com meu marido, cutucou onça com vara curta, né? A onça veio e tacou. Só que quando eu comecei a olhar que eles fazem isso com tantas religiões, e quando eles colocaram o meu Jesus, o meu Deus e o meu Espírito Santo naquela condição ali, eu fiquei abalada, porque eu falei, meu Deus, aquilo ali me dava motivo até para eu também, né, entrar no terrorismo. Só que, glória a Deus, o povo que pertence a Deus, a Jesus, é um povo de paz, é um povo que coloca nas mãos de Deus, né, a situação. E pensando naquilo, eu recebi também uma mensagem esses dias de uma pessoa jovem. Não vou entrar muito em detalhes, mas é uma pessoa jovem. Se vê que é muito jovem, não deve ter nem seus 20 anos ainda, se tá lá é muito. E ele se referiu à Bíblia. Como é que eu faço, meus irmãos? Eu fico tão embrulhada para contar essas coisas, mas eu preciso falar porque a gente precisa ver o nível que o mundo tá, o nível que as pessoas estão. Porque nós estamos fechados no nosso invólucro, né? No sentido, eu leio a Bíblia, eu oro, eu escuto só vídeos que falam de coisas de Deus. Então, a gente busca na nossa casa viver a vida de acordo com o que Deus quer. Você educa seus filhos, você procura conviver com pessoas educadas, pessoas do bem. Então, a gente acaba tendo uma espécie de mini mundo. Né? Igual aqui na minha casa, os programas que eu ponho na televisão são programas educativos, programas instrutivos, programas que não trazem, né, violência ou coisas a mais. O que eu olho na internet, o que meu marido vê na internet, quer dizer, a nossa vida, ela é sempre centrada numa vida normal. Então, de repente, quando a gente começa a ver coisas aí fora em excesso, a gente começa a assustar. Porém, é uma coisa que ficou no meu coração, a gente precisa de tanto em tanto abrir os olhos para ver o que está na cabeça aí do povo aí de fora. Porque a Bíblia diz que Jesus voltaria quando os dias estivessem como nos dias de Noé e como nos dias de Sodoma e Gomorra. E assim, pela história, pelos estudos, o tempo que viveu Noé tinha uma depravação tão grande que o próprio Deus falou basta. A depravação chegou no êxtase. E ele encontrou só Noé com a família dele para se salvar, né? Foram 8, 7 pessoas que foram salvas, enfim. E a Bíblia fala que nos dias de Noé, né, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja como se for nos dias de Noé. Então, como que eu faço para saber esses dias de Noé? E é por isso que eu comecei a ver. Eu vi esse negócio desse jornal e eu vi o pessoal do mundo inteiro vestindo a camisa, apoiando. E eu fiquei pensando, gente, será que esse povo não abriu o olho para ver exatamente o que esse jornal realmente fazia? Quer dizer, pegar uma religião, e ele pegou todas as religiões possíveis e ridicularizou, atacou essas religiões. Essas pessoas que foram para a rua, elas eram ateias, não criam em nada, para simplesmente fechar os olhos e apoiar isso, esse movimento em massa, né, ignorante de pessoas que foram para as ruas apoiando. Aí a gente até tenta entender, não, eles apoiaram o fato de terrorista matar, né, um grupo de jornalistas, eram pessoas, né, que não mereciam esse fim. Mas a gente para olhar mais adentro, a gente aprofunda, a gente vê, gente, mas como que eles ofenderam a religião daqueles lá? E do mesmo jeito, eles ofendem a religião de todo mundo. Eles pegam, no meu caso, no caso cristão, eles pegam o santo e fazem virar profano, coisa que Satanás sempre fez, né? Satanás sempre procurou profanar as coisas de Deus. E assim, é uma loucura. Agora, voltando a falar desse jovem, eu coloquei um vídeo, né, esses dias, falando basicamente por que Deus permite o mal, por que o mundo tem maldade, será que a culpa é de Deus, não é de Deus, como é que é o sistema? E ali eu fui pregando aquele vídeo. Me perdoe, eu tô com a garganta um pouquinho irritada, então eu fico tomando chá enquanto eu falo, então nessas pequenas pausas é isso, mas... E eu vou citar o que ele falou. Ele se referiu à Bíblia. Ele falou, não, que a Bíblia é mentirosa. E ele falou um palavrão. Essa, uma palavra que começa com a letra M. Essa de Bíblia é mentirosa, que não existe nada disso não, é tudo loucura. E ele xingou a Bíblia. Ele agrediu a Bíblia. Mais uma coisa pesada.
E eu vendo essas coisas, meus irmãos, o Espírito Santo, porque esses dias eu também tenho estudado muito sobre pecar contra o Espírito Santo. O que seria esse pecar na prática contra o Espírito Santo, né? Tem uma pregação do pastor Hernani que ele fala de pecados mortais e pecados que Deus perdoa. Mas sempre fica aquela pontinha de dúvida. Mas o que é exatamente esse pecar contra o Espírito Santo? Eu fico procurando entender tanta coisa para saber, até para vigiar na minha vida, né? Eu acho que quando nós amamos a Deus, a gente faz de tudo para tratar Deus como Ele merece ser tratado. A gente procura entender Deus, como Deus está nessa situação toda e como nós precisamos se comportar com relação a Deus, ao Espírito Santo, etc. Então, meus irmãos, pensando e vendo essas coisas, o próprio Espírito Santo me trouxe aquela luzinha na cabeça. Olha essa foto, olha esse comentário, olha mais ou menos esse tipo de coisa que de tanto em tanto aparece, essas críticas, né? Isso é pecado contra o Espírito Santo. Porque a Bíblia, ela é sagrada. Se você que está me ouvindo não acredita na Bíblia, não lê a Bíblia, tem a sua religião, é um discurso. Mas para quem segue a Bíblia e vive essa experiência maravilhosa que é conhecer a palavra de Deus, para aquilo que nós cremos é a palavra de Deus, segundo os sinais que nós estamos vendo aí todos os dias aí fora, é a palavra de Deus, segundo o que Deus fez nas nossas vidas, a transformação, o modo como Ele agiu nos nossos corações, é a palavra de Deus. Deus transforma. A Bíblia, ela tem o poder de transformar a pessoa má numa pessoa boa. Ela tem a condição de rasgar o pecado da nossa vida, lavar e nos colocar brancos como a neve. Ela cura os vícios, ela cura doenças, ela cura maldições, ela cura falta de inteligência, de sabedoria, de maturidade. A Bíblia, ela edifica o ser humano pela palavra que está nela. E a Bíblia, ela foi escrita na base de muito sacrifício, muito sangue foi derramado para que a Bíblia fosse feita. Todos os apóstolos morreram como mártires. Só o apóstolo João, que Deus não permitiu que ele morresse nesse nível. Mas mesmo assim, ele ficou tanto tempo na ilha de Patmos, preso. A ilha de Patmos era deserta. Era um lugar que só animal tinha, quer dizer, ele estava exposto a todo tipo de risco e perigo que um ser humano pode estar num lugar abandonado. Animais selvagens, falta de casa, falta de comida, quer dizer, ele viveu ali como um bicho, o apóstolo João. Já os demais apóstolos foram martirizados, dizem que tem quem foi crucificado de cabeça para baixo, quem foi apedrejado, quem foi cerrado ao meio. Tudo isso para quê? Para que essa santa palavra chegasse até as nossas mãos. E já no período da reforma, da Igreja Católica, a Inquisição, quando a Bíblia ela era na língua da Igreja Católica, grego, latim, eu não sei, acho que era no latim, tiveram homens que Deus levantou para escrever a Bíblia numa língua que não fosse aquela complicada, para que as pessoas entendessem. Tem uma história. Eu não lembro o nome desse homem, mas tem a Discovery, passou o documentário dele, ou o canal da History Channel, passou o documentário desse aqui, que eu não sei, ele teve um contato com o evangelho, ele gostou, e ele pensou, por que tudo no latim? Ele sabia falar latim, ele falou, por que nessa língua? Eu vou traduzir para a minha língua, não sei se era o inglês ou francês, eu sei que ele começou a traduzir, escondido, meus irmãos, aquele moço. Isso aí tá na história dos reformadores, ok? Eu não sou uma pessoa que lembra o nome, detalhe, mas se você for buscar, fazer uma pesquisa, inclusive é bom para você começar a correr atrás também, né? Se você não tem o hábito. Mas esse senhor, ele foi transcrevendo a Bíblia para o inglês, se eu não me engano, e ele começou a fugir de país em país. Ele saiu, me sabe, da França para a Inglaterra, e foi fugindo da Inglaterra para a França, porque ele começou a ser perseguido. E aí ele conseguiu traduzir, não sei se foi só o Novo Testamento ou toda a Bíblia, eu sei que foi ali que começou, e ele passava, né, e ele achou uma pessoa que o ajudava, que copiava aquilo que ele traduzia, e ali também a história do como que a Bíblia foi se espalhando no meio dos gentios, né, do povo humilde, do povo simples, do povão. E ele foi entregue pelo seu melhor amigo, meus irmãos, conta a história, isso é uma história verdadeira, tá documentada. Ele foi entregue pelo seu melhor amigo, tá? Porque eles pagaram, deram dinheiro, né? Os inquisitores pagaram, deram dinheiro para o seu melhor amigo e ele o entregou aos soldados.
E esse foi mais um mártir que a Igreja Católica, tá? Que o império daquela época da perseguição matou. E só que conseguiu vazar. A Bíblia foi, né? Deus, ele sempre trouxe um meio para que a Bíblia continuasse a ser reproduzida, a ser distribuída. O Evangelho chegou no mundo inteiro. Infelizmente, a gente tem países no mundo que ainda não tem a Bíblia. Dizem que em determinados lugares da China e da Coreia do Norte a Bíblia vai voando, né? Eles passam, eles pegam uma folha da Bíblia e eles jogam, não de paraquedas, mas de algum sistema parecido. E ali mostra também na internet, se vocês fazerem uma pesquisa, alguns lugares na China, que eles têm uma página, um versículo, um pedacinho da Bíblia, e eles se amontoam, né, em cavernas, eles se amontoam em abrigos escondidos, e eles leem aquilo ali. E aquilo para eles, meus irmãos, é um milagre vivente. Eles têm uma alegria tão grande, um prazer, uma satisfação tão grande em ter um pedacinho da Bíblia. Então, e Jesus, meus amados, né? Jesus, quando ele veio ao mundo, ele começou o seu ministério, ele pegou os apóstolos e ele começou a abrir ali o portão, né? As portas para o evangelho no mundo. Ele falou: ide para todo mundo, por todo mundo pregar o evangelho. E ali hoje quem vem pelo mundo inteiro a pregar o evangelho é a Bíblia. Aqui tem o registro de toda a história que Deus permitiu que nós tivéssemos sobre ele. O Velho Testamento, onde conta a história de todo Israel e todo o processo da criação e comportamentos sociais e comportamentos espirituais, os homens que amaram e honraram a Deus, os profetas, os homens que odiaram a Deus, que se bateram contra Deus. Você vê o Novo Testamento, quando veio Jesus, Jesus deixou também o seu testemunho. Você vê Apocalipse, as profecias. É um tesouro inestimável, meus irmãos. Dizem que é o livro mais lido no mundo, é a Bíblia. Então, a gente não pode, de ignorância, de sã ignorância, se referir a tamanho tesouro como eu não vou falar a palavra, um palavrão, mas se referir como se fosse uma coisa que não vale nada. Entendeu? E eu li isso, eu vi esse comentário desse rapazinho, depois eu até dei uma olhadinha, sabe, para ver mais ou menos quem é essa pessoa, né? Talvez é uma pessoa que tem uma ferida no coração, na alma, foi crescido revoltado. E eu fiquei pensando, porém, eu não sei, mas parece que a vida é normal. Eu não sei, eu não conheço, eu só respondi ele falando para ele tomar cuidado, que pecado contra o Espírito Santo não tem perdão e que a gente não pode falar daquilo que a gente não conhece, sabe? E expliquei outras coisas ali e deixei por isso mesmo, porque o que mais posso fazer além de alertar que ele está em pecado, que isso que ele está fazendo é uma abominação a Deus, crendo ele ou não em Deus. A gente não deve falar daquilo que a gente não conhece. Por exemplo, eu não me coloco aqui a falar de como os satanistas se comportam, de coisas eles fazem, das datas, das coisas que eles, né? Porque eu não sei, eu não vi, eu não participei, eu não aprendi bastante para poder testemunhar. Eu não posso falar aqui da maçonaria, eu não posso falar aqui, por exemplo, do muçulmano. Eu falo por alto e aquilo que eu não sei, eu publico vídeos de quem sabe, né, para deixar a situação mais clara possível, mas eu mesma não me coloco a criticar, a falar de nada que eu não conheço. Eu posso falar daquilo que eu sei, que eu tenho certeza. E uma coisa eu aprendi, tudo aquilo que sai das leis da palavra do Senhor, a gente pode até citar, né? Mas se eu quero entrar muito a fundo em determinado assunto, eu vou ter que estudar sobre aquele assunto. Tem um pastor, ele fala espanhol, Dr. Armando Alducin. É uma pessoa maravilhosa. Olha, todas as pregações, eu até tentei traduzir alguma coisa, mas eu até fiz um vídeo traduzindo, mas ficou muito complicado, ficou ruim, né? Ficou uma coisa muito... não se compreende. Eu entendo bem, mas eu não consegui passar a tradução bem. Eu ainda não fui capacitada para esse tipo de trabalho. Mas ele fala, ele gosta muito de trabalhar com os ateus. E ele estudou muito sobre várias religiões, várias culturas. Ele leu livros mesmo, quase como se fosse um adepto daquela religião, porque ele consegue debater com as pessoas, porque ele conhece, né, os seus seguidores, os seus líderes, ele conhece a cultura religiosa de tantas coisas. Então, se a gente quer criticar uma coisa, a gente tem que saber o que está criticando realmente. A gente tem que ter conhecimento. Eu não posso chamar a Bíblia de mer e falar que é mentira, que é isso, se a minha vida, o que é a minha vida, quem eu sou como pessoa. Inclusive a Bíblia, ela critica os jovens.
ela adverte a juventude. Ela fala que a juventude ela é habituada a viver nas paixões da sua própria natureza, da sua carne, da sua concupiscência, né? E a gente vê, infelizmente, a juventude de hoje está num nível assim, tão caído. Eu tô na Europa, aqui eu vejo a juventude mais preocupada com o Facebook, a juventude aqui está mais preocupada com o telefone, todo o sistema tecnológico. A juventude aqui sai, estão mexendo com droga, agora tem os chamados babies prostitutas, né? Então, uma coisa que no Brasil já tem há tantos anos, né? Que são os menores de idade que se prostituem, mas aqui há 3, 4 anos atrás virou novidade, baby prostituto ou baby prostituta, que são adolescentes que se prostituem. Então, assim, mas aqui o nível cultural na Europa, ele é um pouquinho mais elevado no sentido... a televisão não passa tanta porcaria, o nível musical aqui tá no nível de rap, então eles fazem raps contra a sociedade, batendo de frente, aquele nível lá de rap que há tantos anos no Brasil começou, mas não tem esse funk que fica rebolando com a bunda no ar, por exemplo. Aqui não se conhece essas coisas, né? Pelo menos na Itália, que é um país mais conservador, muito religioso, católico. Então a gente ainda vê muitos princípios, valores, apesar que agora está entrando muita imigração, gente de tudo quanto é lado, está misturando muito, mas pelo que eu vejo, né, a cultura europeia ela é mais clássica, ela é mais formal, é uma cultura, sim, mais elevada. Já quando a gente começa a ir pro lado das Américas, aí a coisa fica muito depravada, né? As moças ficam se dando, os rapazes ficam se dando, essas danças, né, funkeiras, que você sabe muito melhor do que eu. Então, é uma perda de valores, né, tão grande que a gente está vendo na sociedade brasileira. A gente vê, outro dia eu tive a oportunidade também de ver alguma coisa africana, é mais ou menos esse nível de dança, que fica rebolando demais, vestidos muito curtos. É um lixo, né? Como o Brasil diz, é o lixo do Brasil. Até cantores cultos, por exemplo, como Djavan, Caetano Veloso, Gilberto Gil, já se referiram tantas vezes a esse lado lixo do Brasil, que são músicas que têm letras tão vulgares, que têm propósitos tão perdidos, tão obscenos, tanta coisa que no final, meus irmãos, não tem um sentido de vida, não tem um significado, uma raiz, né? Não tem uma profundidade. E outra coisa, quando se fala de amor, as pessoas elas não sabem o que é esse amor. Elas não conhecem esse amor. Então é tanta coisa que a gente está vendo perdido, né? Tantos valores que se perdeu, né, na sociedade brasileira. Então, assim, eu vi muito essa característica nesse rapaz. Ele faz os vídeos dele no quarto dele, se vê um ambiente muito desorganizado, né? E até as coisas que ele conta no vídeo, tudo besteira, só conversa de briochinho mesmo. Então você vê ali uma característica de uma juventude perdida, de uma juventude pobre. Pobre de alma, pobre de cultura, pobre de espírito. A gente se compara com os jovens do Velho Testamento, Daniel, Davi, quando começou a reinar, era jovem, né? Salomão pediu a Deus sabedoria, e tantas histórias de jovens, né, na Bíblia. Estevão morreu apedrejado, o primeiro mártir, né? Pessoas, o próprio apóstolo Paulo, né, que perseguiu os cristãos por amor à sua fé, por amor à sua cultura. É um judeu extremamente perfeito, culto, sabia várias línguas. E assim a gente vê esse tipo de juventude hoje, é um pecado, né? É difícil ver esse tipo de jovens. Inclusive, eu agora todos os dias, meus irmãos, prestem atenção nas coisas que eu tô falando, porque é tudo muito importante. Parece besteira, mas são valores que a gente não tem mais nessa terra. E igual eu tô falando, Deus ele quer mostrar pra gente realmente a situação em qual nós nos encontramos. Meus filhos, eu tenho um filho de 7 e um de 4 anos de idade.
E eu sou uma mãe que eu converso muito com meus filhos, mas eu converso muito mesmo. Quando eles me perguntam coisas, eu procuro explicar. Eu corto tudo quanto é porcaria da televisão, desenhos animados de violência. Eu já falei isso várias vezes aqui nos meus vídeos, mas eu procuro trazer cultura, a ponto que meu filho de 7 anos hoje praticamente já não assiste mais desenho. Primeiro porque nós não encontramos tanto bom material. E o que a gente encontrou de bom, ele já viu 10, 3, um saco de vezes, então repetindo, fica um pouco... Então, de pouco em pouco ele acha algum desenho animado que o agrada. Então, o que meu filho passou a assistir? A Discovery. Meu filho hoje ele gosta de ver documentários, sabe? Ele, o pequenininho, tem alguns programas que são curiosos. Tem um que se chama Experimento Explosivo, né? Então é tudo física e é curioso que dá para fazer rir e tal. Então é esse nível de coisa que eles estão começando a ver. E eu incentivo eles, porque é isso. E de noite a gente ora. Hoje meus filhos, mamãe, vamos fazer a oração. E eles oram. E eu vejo como que meu filho de 7 anos já está tendo uma condição de orar com Deus assim tão bonita. Uma estrutura de oração que muitos grandes, né, muitos adultos não conseguem ter. Uma coisa espontânea, uma coisa coerente, uma oração realmente que vai de acordo com aquilo que deve ser. Então a gente vê, isso é crescer uma criança. E eu tenho certeza que se Deus permitir, a gente não sabe o dia de amanhã, o dia que Deus vai vir buscar a igreja, a gente não sabe do tempo, a gente tem uma noção, a gente sente no coração, mas a gente sempre tem que viver com duas visões na nossa frente. Se Jesus voltar agora, eu tenho que estar pronta para subir. Mas se Jesus voltar daqui a 20 anos, eu preciso continuar vivendo a minha vida com disciplina, com capricho, com zelo, com temor a Deus. E eu tenho que crescer os meus filhos todos os dias de acordo com a palavra de Deus. E assim, sabe, eu vejo já a mentalidade, eles têm uma inocência que muitas crianças da idade deles já não têm mais. Mas é porque eu tenho preservado isso. E eu tenho certeza que se Deus vier a permitir que eles cresçam, virem jovens, adolescentes, eu continue mantendo esse ritmo que eu estou tendo com ele, o pai deles também mantendo esse ritmo, né? Ontem pegou um álbum de fotografia de quando meu marido era pequeno, começou a mostrar para meus filhos, contar a história. Foi um momento de 15 minutos sentados no sofá. Mas são valores que a gente está agregando para os nossos filhos. E eu tenho certeza que se Deus vier a permitir que eles cheguem aos seus 15, 18, 20 anos, eles vão ter uma cabeça madura para a idade deles. Eles vão ter respeito ao próximo e às coisas do próximo. Eu sou de acordo que o muçulmano pegou uma metralhadora, foi no jornal Charlie e disparou os jornalistas? Não. Mas eu sou de acordo que os jornalistas tenham ofendido os muçulmanos no modo que eles ofenderam? Não. Porque foi falta de educação. É uma mentalidade que a cultura está levando. A gente, em plena França, a gente fala Europa, país de primeiro mundo. Não. Eu estou aqui comparando que a juventude europeia é diversa da juventude brasileira, mas ao mesmo tempo os valores chegam a ser sarcásticos, né? Eles ridicularizam a crença do próximo. Gente, se um cara tem coragem de amarrar uma bomba na cintura, no peito, e num determinado lugar se explodir, doar a sua própria vida, a sua fé, aquilo é a vida dele. Aquilo para ele é santo, aquilo para ele é a coisa mais importante, ainda que seja errado. Então, onde é que estão os costumes da boa educação, das boas maneiras, né? Então a gente vai vendo isso tudo e eu fiquei olhando essa situação toda, essa falta de mentalidade, essa falta de maturidade e a multidão, o mundo inteiro apoiando, vamos sim, que é justo, eu sou Charlie, blá 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 e blá blá blá. Ali eu comecei a falar, meu Deus, mas por quê? Né, que o mundo chegou nesse ponto. E Deus me trouxe a 2 livros, a duas histórias no livro de Reis, 2 Reis. E Deus ontem foi batendo um papo comigo sobre a liderança. Eu falo muito nos meus vídeos que o governo tem culpa de tanta coisa errada, o governo é corrupto, o governo erra, o governo rouba, sim, mas a sociedade em geral, ela tá tão depravada, todo mundo quer roubar todo mundo, ninguém entra num novo projeto pensando em fazer a coisa limpa, mas tem sempre um modo de querer embrulhar alguma coisa, né? A gente tem visto muito isso. Porém, ontem Deus começou a me mostrar uma coisa, eu vou falar mais ou menos aquilo que ele me mostrou. Se um governo, vamos pegar um país qualquer, país do mundo, não vamos citar um país em particular, vamos pegar um país qualquer do mundo.
Se aquele governo, o seu presidente ou o seu rei, que ainda tem países com reis, né, como a Espanha, por exemplo, a Inglaterra tem rei, a Austrália tem rei. Então, assim, um país com ou um rei ou um presidente tivesse a cabeça como foi Salomão: Senhor, me dá sabedoria para guiar esse povo, porque ele é muito numeroso e é um povo precioso que a ti pertence, e eu quero ser um rei justo, né? Deus vai dar sabedoria a Salomão. Então imagina um rei com princípios de valores, valores sexuais, valores intelectuais, valores culturais, valores sociais, ok? Na sua vida. E em si, com ele, uma equipe de governadores, de políticos com o mesmo tipo de valor. E esses aqui falassem: no nosso país não vai entrar nada que deturpa a lei de Deus. Então, nós vamos tirar da nossa rede televisiva todos os programas de lixo, de auditório, que não trazem nada de bom. Nós vamos exigir no nosso país que as pessoas se vistam de modo decente, sejam as mulheres que os homens. Nós vamos exigir que nas escolas, nós vamos fazer um sistema que, por exemplo, como os países têm muitas religiões, a gente não pode misturar o meio de campo. Então, escola é para aprender a ler, para aprender a escrever, para aprender a fazer conta, para aprender um pouco de ciência, de física, de química, de biologia, de artes, esporte. Então, nós vamos fazer uma escola que fala única e exclusivamente dessas matérias, sem envolver nenhum santo, nenhum tipo de... Porque se eu envolvo um santo, eu tenho que envolver outro. Se eu envolvo uma religião, eu vou ter que envolver outra. E nós, como sistema social, não vamos nos envolver a influenciar a cabeça de ninguém. O legal seria fazer uma escola própria cristã, mas não se pode a nível social, nesse caso. Então, nós vamos trazer princípios e valores como ser humano, educação, bom comportamento. Vamos fazer a cabecinha dos nossos alunos crescer em cultura, crescer em inteligência mesmo, né? Ensinar eles a serem independentes, por exemplo, moças de 12, 13 anos, a como se limpa uma casa, como se cozinha, rapazes também, como se gira na vida, porque se um dia ele for para a faculdade sozinho e ele precisar limpar o seu apartamento, precisar cozinhar, ele sabe se virar na vida. Vamos ensinar princípios de poesia, né? Vamos falar sobre a beleza da natureza, sobre a beleza do comportamento humano, o amor do pai para com o filho, o amor da mãe para com o filho, o amor do marido para com a mulher, como se comportar como pessoa por bem, né? Pessoa boa, e ensinar coisas boas na nossa escola. Na nossa escola não vai entrar nada que deturpa a lei de Deus. Se Deus diz que ele criou o homem e a mulher, o macho e a fêmea, e eles vão junto formar uma família, é esse o nosso princípio, é esse o nosso valor, e nada que tire esses valores pode entrar na nossa sociedade. Exemplo: no nosso governo, os cantores, os artistas, eles vão ter o trabalho deles, eles são talentosos, mas eles não vão poder trazer músicas que interfiram na cultura, na maturidade do ser humano. Quer dizer, se um cantor quer fazer uma música de rap, de funk, de MPB, de bossa nova, seja o que for, as letras no nosso governo vão ser letras bonitas, vão ser letras poéticas, mas com saúde, com respeito, com temor a Deus, princípios de vida educados, sãos, uma vida sadia. Na nossa sociedade, nós vamos incentivar a população a comer bem. Nós vamos incentivar a população a se ajudar um ao outro. Nós vamos, por exemplo, pegar um espaço de terra em cada quarteirão e vamos fazer uma horta comunitária para que eles se ajudem entre si e ninguém passe falta de nada. Nós vamos incentivar os nossos empresários a dar emprego. Então, nós vamos cobrar impostos justos. Porque se eu cobro imposto justo e, além disso, com o imposto que eu recebo como governo, eu dou um bom saneamento, eu dou um bom sistema de saúde, de educação, um bom sistema hospitalar, eu dou um sistema de ruas, né, bem asfaltadas, bem arrumadas. Quer dizer, eu dou uma cidade decente com belos parquinhos. Automaticamente eu posso gerar com o tempo no coração dos meus cidadãos a vontade de ter uma sociedade cada vez melhor. São princípios sociais, meus
meus irmãos, são princípios sociais. A gente lê nas histórias bíblicas aqui, a gente vê que Deus ele passa isso para os seus reis. E assim, a gente vê que Deus ele foi ainda mais longe. Ele disse que não podia ter idolatria no meio do povo de Israel, que deveriam ser sempre limpas as cidades. Não tinha que ter altar a nenhum Deus, não tinha que ter lugar nenhum de culto a nenhum Deus, a não ser ao Deus Todo-Poderoso. E ele, como Deus Todo-Poderoso, nunca exige uma autoescultura. Vocês não vão achar na Bíblia Deus falando para o povo de Israel: faça um altar, atrás desse altar faz uma imagem de escultura assim, 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 como se fosse a minha própria escultura, e vocês vão adorar aquela estátua. Não. Deus ele simplesmente pedia altares, tudo muito neutro, tudo muito uma mesa, um local para oferecer a ele os seus holocaustos, um local para oferecer a ele o louvor. A gente vê, né, o templo, quando Deus manda construir o templo, Deus é Deus, mas em momento nenhum ele pediu para fazer uma imagem dele. É o único Deus que eu conheço que nunca pediu uma imagem. Se vocês olham todas as demais religiões, todas têm a sua imagem, a sua fotografia, a sua coisa. Se eu não me engano, os muçulmanos não têm a imagem de Alá. Eu não sei dizer, acho que não. Eles têm a Meca deles lá, mas eu não sei, mas eu acho que eles também não têm imagem de nada, não. Mas os demais, né, você vê o hinduísmo, né, o budismo, o catolicismo, então nem se fala. Então, Deus ele nunca exigiu nada relacionado à idolatria, a ele mesmo. Deus ele não pede idolatria, ele pede adoração. Deus ele não pede fanatismo, mas ele pede maturidade. E ele é o único Deus que sempre se preocupou em dar conselhos bons. Você não vai encontrar na Bíblia Deus falando: vocês vão ter que matar no meu nome. Jesus nunca mandou ninguém matar no nome dele. Né? Então a gente vê, e vocês lendo o Velho Testamento, se vocês começam a ver quando Deus começa a falar para Moisés, né, as regras, as leis, como viver, ele fala até de casa mofada, como que os cidadãos tinham que se comportar se uma casa desse mofo, né? Os níveis, né, o mofo branco que desaparecia, então eles limpavam a casa, esperavam alguns dias. Se aquele mofo sumisse, a casa era pura. Se desse mofo, aquele mofo ficasse verde, verso preto. Então eles tinham que derrubar aquela casa, pegar tudo e jogar fora. Não porque era maldito espiritualmente falando, apesar que é sempre um símbolo que Deus sempre falou de modo duplo, né? Ele dá o lado espiritual e o lado humano da coisa. Então, mas para quê? Para não pegar doença, para não passar nenhum tipo de doença para o povo. Então, se você lê o Velho Testamento, quanta coisa... Basta, meus irmãos, a gente vê também o livro o rei Salomão, quando ele escreveu Provérbios. Ali em Provérbios, imagina se as leis de uma sociedade fossem baseadas em cima de Provérbios de Salomão. Como que a sociedade não seria maravilhosa? Então vocês estão entendendo? Então assim, a gente fala a culpa é do governo, a culpa é também da sociedade. Mas se o governo, com o poder e a autoridade que ele tem de estabelecer seus princípios, ele tirasse, ele proibisse na sua zona de governo tudo quanto é tipo de porcaria, vamos colocar em geral, a sociedade ela ia ter acesso só a coisa boa, coisa útil, coisa construtiva. Apesar que o pecado do homem é sempre aquele, isso não ia mudar nunca. Mesmo que todo o planeta Terra fosse baseado sobre princípios e costumes dignos de uma vida normal, o mundo ia estar depravado do mesmo jeito, porque Adão pecou, mas a gente não ia chegar ao nível que chegou hoje. E eu provo isso para vocês, basta olhar alguns anos atrás. Né? Você vê essa geração que hoje está com 60, 65, 70 anos, até 90 anos de idade. É uma geração que tiveram valores diversos no Ocidente. Não no Oriente, vamos deixar o lado oriental para lá, mas vamos pegar o pessoal, os americanos, os brasileiros que hoje têm com seus 50, 60 anos. Se você ouve a história desse povo, o que eles fizeram?
eles conseguiram muitos cursar uma universidade, eles conseguiram um bom emprego, eles conseguiram comprar uma casa e pagar a casa até terminar, conseguiram comprar um carro, pagar o carro até o final, conseguiram mandar os filhos para a universidade, que hoje essa geração, que é como eu, que estou com 36, 40 anos. Então são as duas últimas gerações que ainda tiveram valores, apesar que se você vai dar uma olhada na história da sociedade do mundo, sempre teve porcaria, né? Você vê lá, por exemplo, aquele festival que teve Jimi Hendrix, né? Como que chama aquele festival lá que teve a base de maconha? Eu não lembro, ai, me fugiu aqui da cabeça, me fugiu, se vem depois eu lembro, mas tinha Jimi Hendrix, aqueles cantores, né, mais champanhe, paz e amor e droga, várias mulheres saíram grávidas ali, tudo, né, então assim, a gente teve muita coisa ruim, mas ainda tinha um nível de respeito social na humanidade que hoje a gente já não está vendo. Valores hoje foram completamente mudados. Os políticos de hoje não são como os políticos de antigamente. Os políticos hoje estão fazendo de tudo para aprovar leis que determinam a destruição da família, né? Querem aprovar o aborto, querem aprovar o casamento homossexual, querem aprovar tantas leis aí de levar na escola todo tipo de porcaria que a gente imagina e não imagina. Quanto mais a televisão joga porcaria no ar, mais eles estão contentes. Não tem censura de nada, a não ser das coisas boas. O que é bom, o que é instrutivo não passa. Então é quase que uma censura. Mas todo tipo de lixo do inferno tá sobrepujando a televisão. Então a gente vê isso, o governo ele também tem culpa. Então aí eu fui entendendo quando Deus ele fala que a gente tem que abençoar os nossos governantes, que a gente tem que orar pelos nossos líderes, pelos nossos presidentes, né? Por quê? Porque se o coração dos nossos líderes são corações quebrantados, que preocupam com o valor do seu governo, do seu povo, são líderes que têm valores e princípios sãos, automaticamente eles vão querer fazer o melhor para a sociedade. Infelizmente, a gente chegou num nível, meus irmãos, que não tem mais como voltar atrás, né? A palavra diz que no final dos tempos o amor se esfriaria. A Bíblia diz que estaria como Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que estaria como nos tempos de Noé, porque é uma reação em cadeia, né? É uma coisa exponencial que foi crescendo com os anos e foi se multiplicando. Por se multiplicar o pecado, o amor se esfriaria. Então a gente chegou nesse ponto, mas justo para entender, né? Porque é muito fácil falar que Deus é culpado de tudo. É muito fácil falar que o povo também é culpado ou que só o governo é culpado, mas a gente tem que ver uma síntese geral da situação, como que ela chegou nesse ponto. E por isso que Deus vai ter que intervenir. Deus ele vai ter que botar ordem nessa bagunça. Mais cedo ou mais tarde a coisa vai começar. Se a pessoa crê ou não crê, mas tem que ter alguém para botar ordem. E esse alguém é o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas perfeitas. Então, como o tempo está começando a ficar um pouquinho exagerado, eu gostaria de ler para vocês, espero que eu não tenha perdido, 2 exemplos de 2 reis e como que as coisas foram de acordo com o modo como eles levaram o seu povo. Olha para vocês verem, o primeiro caso aqui é o reinado do rei Acás, rei de Judá. O rei Acás está lá em 2 Reis, capítulo 16. Eu vou ler até onde eu imagino que vai bem, hein? Mas foi no reinado de Acás que a coisa depravou-se completamente no meio do povo de Israel. Olha para vocês verem, 16, 2 Reis 16. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Rei de Judá. Jesus, ele veio da tribo de Judá, hein? Olha para vocês verem, aqui já tinha separado Israel, as 12 tribos, né? Israel de Judá. Então, continua. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel, que a esse ponto já estavam todos depravados do tudo, e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis
das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para lutar contra Acaz e sitiaram a Jerusalém, mas não conseguiram vencê-lo. Naquela ocasião, Rezim recuperou Elate para a Síria, expulsando os homens de Judá. Os edomitas, então, se mudaram para Elate, onde vivem até hoje. E aqui continua contando a história de Acaz, mas aqui, olha, Acaz realmente fez loucuras para com Deus. Acaz juntou a prata e o ouro encontrados no templo do Senhor, aquele que fez o rei Salomão, o segundo templo. Ele juntou tudo nos depósitos do palácio real e enviou-os como presente ao rei da Assíria. Este atendeu o pedido, atacou Damasco e a conquistou. Deportou seus habitantes para aqui e matou Rezim. Então o rei Acaz foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Ele viu o altar que havia ainda em Damasco e mandou um sacerdote Urias um modelo do altar, com informações detalhadas para a sua construção. Quer dizer, Acaz ele foi no outro rei, ao qual ele deu todos os tesouros do templo do Senhor. Chegou ali, ele viu o ídolo daquele outro rei, ele gostou, mandou desenhar, mandou o modelo para Urias, para ele fazer o mesmo aqui. Olha, o sacerdote Urias construiu um altar conforme as instruções que o rei Acaz tinha enviado. Quer dizer, Acaz é um rei que qualquer deus que ele vê, ele queria seguir, de Damasco, e terminou antes do retorno do rei Acaz. Quando o rei voltou de Damasco e viu o altar, aproximou-se dele e apresentou ofertas sobre eles. Ofereceu seu holocausto, sua oferta de cereal, derramou sua oferta de bebidas e aspergiu sobre o altar o sangue dos seus sacrifícios de comunhão. Ele tirou da frente do templo do Senhor, da parte entre o altar e o templo do Senhor, o altar de bronze que ficava diante do Senhor, e o colocou no lado norte do altar. Começou a fazer tudo segundo a cabeça dele. Então o rei Acaz deu ordens ao sacerdote Urias, no altar grande: ofereça o holocausto da manhã e a oferta do cereal da tarde. O holocausto do rei e a sua oferta de cereal. E o holocausto, a oferta de cereal e a oferta derramada de todo o povo. Espalhe sobre o altar todo o sangue dos holocaustos e dos sacrifícios, mas utilizarei o altar de bronze para buscar orientação ao ídolo. E o sacerdote Urias fez como o rei Acaz tinha ordenado. O rei tirou os painéis laterais e retirou as pias dos estrados móveis, tirou o tanque de cima dos tolos de bronze que sustentavam e o colocou sobre a base de pedra. Por causa do rei da Assíria, tirou a cobertura que se usava no sábado, que fora construída no templo do Senhor, e suprimiu a entrada real do lado de fora do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Acaz e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Acaz descansou com seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu filho Ezequias foi o seu sucessor. Olha, então o rei Acaz, ele foi um dos reis mais depravados de Israel. Se você ler, você vai ficando realmente de boca aberta. Então o poder que um rei tem, a influência que um rei tem de acabar com o seu povo, meus irmãos. Ele foi idólatra, ele queimou seu próprio filho a Moloque, porque o Deus que aceitava oferta de crianças queimadas é o Moloque, né? Então, assim, a gente vê, e ele incentivou a população à idolatria, porque ele trazia ainda mais deuses, mais ídolos para dentro de Judá, para dentro de Israel. E o povo simplesmente seguia, como Charlie. Nós somos Charlie, eu sou Charlie. Peraí, mas por que você é uma coisa que você não sabe nem o que é? Ah, eu sou porque todo mundo é, porque os governadores são, porque eles mataram os jornalistas. Não! Eu não posso ser uma coisa que é má. Eu respeito, matou, morreu, foi uma coisa horrorosa, foi horrível. Assim, foi uma pequena guerra entre aquelas duas facções. Porém, meus amados, eu não posso aderir uma ideia, um pensamento, uma camisa que amaldiçoa o meu Deus, que escandaliza, que blasfema, que blasfema contra o meu Deus. Eu não posso apoiar uma coisa que faz o mal parecer bom e o bom parecer mal. O governador, os presidentes se juntaram, fizeram uma caminhada no meio da rua, apoiando aquela palhaçada toda.
Mas quem é que foi na África para ajudar aquelas criancinhas que estão sendo mortas lá? Qual país no mundo se levantou para apoiar e fazer alguma coisa para salvar os africanos que estão morrendo ali na mão daqueles muçulmanos ali, que estão arrebentando, cortando cabeça de criança, estrupando, violentando, cortando barriga de dona grávida? Ninguém, a gente não ouve nem falar no jornal. De vez em quando tem só uma notícia que um grupo de terroristas queimou umas igrejas cristãs na África. Ponto e basta, não tem mais nada. Mas a gente não tem ideia do que aquele povo está passando. Perto daquilo que passou aquele jornalista, não passa nem na poeira. Porque, pelo menos, aquele povo africano que está morrendo ali, eles não estão fazendo caricatura de Jesus Cristo com o Espírito Santo, com Deus numa orgia. Eles não estão insultando Deus de ninguém, eles estão vivendo a vida deles. E estão morrendo, meus irmãos. Mártires, meus irmãos. Os cristãos, tem cristão de verdade ali na África morrendo como mártir. Agora, nessa hora que eu estou falando aqui, nessa data, nesse momento. Então, está sendo derramado sangue inocente. Criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos, está sendo cortada em pedacinho viva. Você vê as imagens, se você for no Google e falar assim, imagens do martírio africano, alguma coisa assim, vocês vão ficar de boca aberta. E quem é que está fazendo caminhada no meio das estradas do mundo? Aonde que foi escrito uma camisa, eu apoio o africano, ou criasse um título que apoiasse? Aonde foi feito isso, meu amado? Então é um mundo depravado que o governo também está levando. Nós vamos apoiar uma depravação, nós vamos apoiar aqueles que são contra Deus, porque se eles pensassem um pouquinho, eles não foram só contra o Deus dos muçulmanos, foi contra o Deus cristão. O Deus dos cristãos também foi ridicularizado ali. Loucura, pecado pesadíssimo contra o Espírito Santo, não tem jeito. Aqueles caras, eles pecaram de um modo que não tem perdão para eles. O terrorista disparou, morreu, foi pro inferno por Alá? Sim. Porque ele foi assassino, porque ele foi idólatra, ele foi louco, etc. Mas aquele cristiano, aquela pessoa, desculpa o termo cristiano, na Itália aquele fulano, a gente se refere como cristiano. Aquele fulano que desenhou aquelas caricaturas de Jesus Cristo, tem uma que ele desenhou a Maria dando a luz a Jesus Cristo, e Jesus já chegou todo assim, só blasfemando contra Deus. Então, aonde que está a justiça nessa terra? Aonde que o governo, que na hora de... O governo, nesse caso, ele tinha que se portar da seguinte forma. Foi um terrorista. Eles vieram, eles massacraram jornalistas, fizeram uma bagunça, nós vamos prender os terroristas, vamos fazer uma bagunça, mas basta. Vocês também têm que respeitar não só o Deus dos muçulmanos, mas todos os outros deuses, toda religião. A gente não pode entrar a fazer esse tipo de coisa, porque aqui nós somos cristãos, porque a Europa, basicamente, ela é católica. Tem um Papa aqui no Vaticano, pertinho da gente, então... a gente não pode, como pessoas educadas, a gente se diz tão civilizado por sermos do primeiro mundo, não é assim que eles se dizem? Nós somos tão civilizados, nós somos pessoas tão cultas, então a gente não pode se dar o direito de ridicularizar a religião de ninguém, a crença de ninguém, a cultura, a raça de ninguém, né? Mas é o contrário, eles estão apoiando e o povo está indo na onda, né? O povo calado, surdo, mudo, com os olhos fechados, apoiando. Apoiar o quê, meu amado? Apoiar o quê, minha amada? O que tem de apoiar nesse caso? Quem precisa de apoio, precisa de socorro, precisa de ajuda, tá lá morrendo nesse exato momento. Não é um cara de 40, 50 anos com uma universidade de jornalismo nas costas, experiência, uma vida boa, que se põe sentado numa mesa e se faz desenho de caricatura de tudo quanto é santo e começa a ridicularizar Jesus Cristo que está morrendo. Mas é uma criancinha que nunca teve noção do que é ser um adulto. É uma criancinha que estava começando a descobrir o mundo. Talvez estava ali julgando com seu companheiro, chegou aqueles monstros com faca na mão, com arma na mão, e fizeram todo tipo de violência e carnificina com aquelas criancinhas. E as mães que viram mataram as mães, mataram os pais, mataram toda a aldeia, toda a tribo. Ou até na Síria, que a gente também tem o mesmo caso, fotografia de crianças e crianças todas no chão mortas por causa do vandalismo, do terrorismo, da loucura daquela religião. Então quem é que está apoiando esse povo, sabe? A gente vê a gente aí jogando-se no barco para atravessar o mar. Aqui eu tô no mar Mediterrâneo, então da África na Europa, né? É uma zona pequena. Eles se jogam no barco, quantidade de 500, 600 pessoas num barco.
Quando vê a fotografia, quando vê na televisão as reportagens, você só vê cabecinha de gente, eles todos em pé, ou todos sentados, aquele barco à deriva no mar. Agora na Europa tá inverno, o mar aqui ele tá agitado, tem dia que tem vento, ondas de 4, 5 metros, frio, 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 meus amados. E aquele povo sem um teto, sem uma coberta, eles vão no barco ao ar aberto, ao ar livre, com as roupinhas que eles têm lá na época, no tempo, na cidade deles, quer dizer, na África faz calor, então eles põem, né, muitos com roupa curta, e aquele frio. Mães com nenenzinho no colo naqueles barcos, sem condição de higiene, sem comer, sem beber, à deriva. Quantos de aqueles barcos estão afundando? Tudo gente desesperada, fugindo de zona de guerra. Quem é que no mundo põe uma camisa apoiando esse povo? Ninguém. Qual nação do mundo realmente está acolhendo esse povo, mas indo lá na terra deles e tentando fazer justiça? Ninguém. Então onde é que está a moral disso tudo? Os governantes, sim, meus irmãos. Entendeu? E aqui agora, para fechar, vem um exemplo, porque aqui é assunto pro resto do dia. Aí a gente vê o reinado de Ezequias, rei de Judá. Foi um rei que veio depois de Acas. Não exatamente depois, mas deixa eu ver aqui se ele veio exatamente depois de Acas. Não, depois veio Oséias. O reinado de Oséias, não, o último rei de Israel. Peraí, deixa eu não fazer confusão. Pecaias, rei de Israel, rei de Israel. Não. Depois de Acas veio o rei Ezequias. E olha lá, 2 Reis, capítulo 18. Olha como é que foi a mentalidade, hein? No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acas. Ezequias foi filho do próprio rei Acas, um dos reis mais depravados que teve Judá. Ezequias viu todas as práticas horrendas que o seu pai fez. E olha como ele se comporta. Ele virou rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade, Acas tinha 20, ele tinha 5 anos a mais do seu pai quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias, e ele fez o que o Senhor aprova, aí a Bíblia ainda coloca assim, tal como tinha feito Davi, seu predecessor, no censo generacional, né? Olha, a primeira coisa que a Bíblia cita, removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso, era chamada Neustan. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Assíria e deixou de submeter-se a ele. Desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada. Ele derrotou os filisteus até Gaza e o seu território. Mais uma vez aqui se fala com êxito por causa do pecado do povo. No 4º ano do reinado do rei Ezequias, o 7º ano do reinado de Osés, filho de Elá, rei de Israel, Salmnaser, rei da Síria, marchou contra Samaria e a cercou. Ao fim de 3 anos, os assírios a tomaram. Assim, a cidade foi conquistada no 6º ano do reinado de Ezequias. Infelizmente, Ezequias teve problema, né, com os outros reis. O 9º ano do reinado de Osés, rei de Israel. O rei Assíria deportou os israelitas para a Síria e os estabeleceu em Alá, em Goz, o rio Arbor e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, mas violaram a sua aliança. Tudo o que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram nem lhe obedeceram. E no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Assíria em Laques: cometi um erro, para de atacar-me e eu pagarei tudo o que exigires. O rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10,5 toneladas de prata e 1.050 quilos de ouro. Assim, Ezequias lhe deu toda a prata que encontrou no templo do Senhor
e na tesouraria do Palácio Real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro que havia coberto as portas e batentes do templo do Senhor e as deu ao rei da Síria. E aqui continua, se a gente vai aqui, a gente vai ver aquela passagem que o rei Ezequias, ele foi muito humilhado por Senaqueribe, que disse que entraria, né, ele ia devastar, ele ia terminar de arrebentar com aquele povo, com o rei Ezequias e tudo, e ofendeu ao Deus de Ezequias. E aqui a gente vê uma parte, que eu não vou ler, que é muito grande, mas tem uma palavra que o rei Ezequias, ele levanta um clamor a Deus, né, ele levanta lá, tinha inclusive o profeta Isaías que caminhava com Ezequias naquela época. São passagens muito lindas. O capítulo 19 fala que a Jerusalém ia ser liberta, sabe? Vocês vão ter aqui, olha só. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor. Primeiro Ezequias ora, depois que ele... Porque o pessoal, o Senaqueribe, ele foi despenando mesmo, ele foi arrebentando com o reino, porque o povo era idólatra, o povo pecou, o povo estava realmente perdido. E o rei Ezequias tinha um coração tão no altar do Senhor, né? Então Ezequias, ele vira e fala, ele faz uma oração a Deus. Olha, ele recebeu uma carta ofendendo, né, dizendo que Senaqueribe ia entrar lá e ia matar todo mundo se eles não se rendessem. Uma confusão, meus irmãos. Então Ezequias recebe uma carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. Ele levantou aquela carta diante de Deus. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins. Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê, ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações os seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e as destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira, pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. E aí Isaías vem a Senaqueribe e levanta essa profecia. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria, e esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem, a filha de Sião, o despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros e declarou: com carros sem conta subi aos pontos mais elevados e às inacessíveis alturas do Líbano. Derrubei os seus mais altos cedros e os seus melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais remotas e nas suas densas florestas. Entre terras estrangeiras cavei poços e bebi água. Com as solas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Você não percebe que há muito tempo eu já havia determinado tudo isso? Desde a antiguidade planejei o que agora faço acontecer, que você deixaria cidades fortificadas em ruínas. Seus habitantes sem forças desanimam-se e envergonhados são como pastagens, como brotos tenros e verdes, como ervas no telhado, queimadas antes de crescer. Eu, no caso Deus, porém, sei onde você está. Sei quando você sai e sei quando você retorna. E como você se enfurece contra mim, o Deus Todo-Poderoso, hein? Sim, contra mim você se enfureceu, e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei um anzol em seu nariz e um freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. E continua. Sabe, meus irmãos? Então aqui a gente vê a diferença de dois reis. Ezequias, que temia a Deus, amava a Deus de todo seu coração, e Acás, que era que foi um dos reis mais abomináveis que teve no meio do povo de Israel, no meio, no caso, do povo de Judá. Então a gente vê, sabe, a diferença na vida. Eu aqui poderia continuar falando muita coisa, mas eu vou estar estendendo muito essa palavra, e não é esse o meu objetivo. Mas eu acho que é importante que a gente tenha essa consciência que o mundo entrou numa fase terminal. O mundo entrou numa fase terminal.
As dores de partos, né? E a grande tribulação estão às portas. A gente está vendo realmente quanto conflito está girando em torno de nós. E nós não podemos fechar os nossos olhos, tapar os nossos ouvidos, ocultar o nosso coração de tudo isso. Nós precisamos, nesse momento, meu amado, minha amada, orar pela igreja. E quando a gente fala pela igreja, incluindo aqueles que ainda não se aderiram à igreja. Porque enquanto não houver o arrebatamento, é porque Deus ainda está levantando o seu povo, Deus ainda está chamando o seu povo, salvando, limpando, resgatando. Deus está juntando os seus pintinhos, como faz a galinha, debaixo das suas asas. Então, meu querido, minha querida, a gente tem que orar pela igreja. Infelizmente, nós estamos num mundo que jaz no maligno. E o príncipe desse mundo se chama Satanás. E tem pessoas no mundo inteiro aderindo a ele, aderindo a servir a ele, em troca de dinheiro, em troca de reinos. A gente volta aí naquele raciocínio quando ele aparece para Jesus no deserto e fala: se prostrares diante de mim, eu te darei todos os reinos da terra. E hoje a gente vê líderes e líderes e líderes no mundo inteiro se prostrando diante de Satanás para receber todos os reinos da terra. E a gente vê hoje os reinos da terra na mão de políticos corruptos, de pessoas que só querem ajuntar para si mesmas. E todo aquele, né, que tem se ajoelhado diante de Satanás tem recebido muito dele. Mas na eternidade, o que eles vão ter? Porque a Bíblia diz que a gente não tem que ajuntar ouro e prata, né, nessa terra, tesouros nessa terra que a traça e a ferrugem corroem, mas a gente tem que ajuntar os tesouros no céu. Então, meu amado, minha amada, que no nome de Jesus, você que está aqui comigo ouvindo essa mensagem, isso está no meu coração esses dias, está me dando muita aflição, sabe? Eu tenho ficado com o coração realmente muito apertado, vendo essa palhaçada, essa loucura aí fora. Tanta injustiça, tanto peso, tanta maldade, meus irmãos, sabe? A gente está vendo isso e isso está trazendo angústia no coração de muito cristão. Vamos orar pela igreja, vamos orar pelo povo de Deus, vamos orar por aqueles que vão ficar na grande tribulação e vão sofrer, e vão ser perseguidos e vão ser decapitados, mas vão subir e vão fazer parte da grande multidão vestida de branco, né, com raminho na mão. Então, meus amados, vamos orar pelo povo que a Deus pertence, seja esse povo que está para subir agora. Se você é pós-tribulacionista e quer ficar na grande tribulação, aí já não é um problema meu. Se você quer sofrer todas as pragas, né, toda a ira de Deus que vai ser derramada nessa terra, não é um problema meu. Eu vou dizer sinceramente, eu não quero ficar não. E eu não acredito que Deus está reservando para a sua igreja esse tipo de castigo, de juízo, né, de ira, de punição. A Bíblia é muito clara quando ela fala lá no livro de 2 Tessalonicenses, vocês que a gente não tem que chorar pelos mortos que morreram e que dormiram em Cristo, porque eles vão ressuscitar com suar da trombeta, e logo depois vocês que ficaram vivos subirão e encontrarão nas nuvens com Ele, né? E subirão aos ares e vão estar para sempre com Jesus. Eu creio nessa passagem de todo o meu coração. Eu creio na passagem que fala da parábola das 10 virgens, que 5 delas são prudentes, que têm o Espírito Santo, têm a palavra de Deus, estão cultivando no seu coração as coisas de Deus e vão estar prontas para o dia que o noivo chamar. Vão para a festa, que é na hora do matrimônio, né? Que é quando Jesus ele vai se encontrar com a sua igreja para todo sempre, sabe? Eu não acredito que ele vai fazer isso na grande tribulação. Eu não acredito que Jesus vai permitir quando os 4 anjos que estão no abismo vão ser liberados nessa terra e eles vão ter poder para matar, se eu não me engano, 1/3 da humanidade, a igreja vai estar aqui. Sabe, aquela a qual se refere que vai fugir para o deserto, é aquele povo que vai gerar o mundo, né, e vai se arrepender e vai conseguir ser salvo ali, vai ser os santos da grande tribulação, vão todos morrer. A Bíblia não diz que vai ficar nenhum santo depois disso. A Bíblia fala que vai ter 2 categorias de pessoas na grande tribulação, aqueles que vão ser salvos porque vão morrer decapitados, perseguidos pelo anticristo, porque não vão aceitar a marca da besta, mas eles vão morrer, vão lavar suas vestes no sangue do Cordeiro e vão subir. E eles vão estar ali com a folhinha na mão, né? Está lá em Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 9. A grande multidão vestida de branco. E a Bíblia fala da noiva, né? A noiva do Cordeiro, que
também vai receber vestes brancas, vai receber coroas e vai guerrear com Cristo, vai vir na grande batalha, né, do Armagedon, quando Jesus vai vir na terra, os montes o Monte da Oliveira vai se separar em duas partes e ele vai com o sopro da sua boca destruir a Satanás, vai mandar ele para o abismo, vai prender ele com correntes. E o anticristo vai morrer, que vai para o lago de fogo e enxofre, que vai ser inaugurado pela besta e pelo falso profeta, né? E vão passar 1000 anos de paz nessa terra. Então eu não acredito que Jesus ele vai permitir a igreja nessa terra na grande tribulação. A Bíblia fala que vai abrir um abismo no rio, no fundo do rio Eufrates, vai abrir um abismo e os 4 grandes anjos poderosos vão ser libertos na terra. E eles vão vir com um exército, se eu não me engano, de 200 milhões de demônios para vir atormentar os habitantes da terra. A Bíblia fala que vai chover nessa terra granizo de tamanho de 35, 40 quilos. A Bíblia fala que vai cair estrelas do céu, que o céu vai se desfazer, né? E vai chover estrelas, que vai queimar toda a erva da terra vai ser queimada, vai ser lançado um abismo de fogo, uma montanha de fogo, relata João no Apocalipse. A Bíblia fala que as águas vão ficar amargas, vão ficar vermelhas, vão se transformar em absinto, que o sol vai queimar a pele das pessoas que estão na terra. A Bíblia fala dos gafanhotos, né? Que aí cita todo um ser que vão picar aqueles que têm a marca da besta, que durante 5 meses eles não vão poder morrer, eles vão buscar a morte, mas a morte fugirá deles. Então eu não acredito que Jesus ele vai permitir que a igreja vai passar por esse período de grande tribulação de 7 anos. Isso não é um propósito, é um plano para outra situação. Isso é para o judeu, isso é para aqueles que vão subir, vão lavar suas vestes no grande largar, que vai ser pisado e o sangue vai escorrer, que são aqueles que vão subir depois de serem mortos pelo anticristo. Então, meus irmãos, vamos orar pelo povo de Deus. Vamos orar pela igreja, pelos nossos parentes, amigos, pelas pessoas que nós conhecemos e até aquelas que nós não conhecemos, que estão nesse mundo passando a mesma situação, ou talvez situações muito piores do que as nossas, e precisam do socorro de Deus, precisam da salvação, precisam de um coração quebrantado, precisam que a ignorância caia por terra e que seus olhos sejam abertos. Vamos orar pelos jovens, porque talvez se tem uma geração que está mais enchendo o inferno de jovens no mundo, é essa de hoje. As gerações passadas não eram tão perdidas como as de hoje. Tinha muita perdição, sempre teve no mundo. Mas a geração da juventude desse período, meus irmãos, nunca teve igual. Como que o inferno está sendo cheio. Satanás é tão terrível que até gerações infantis estão descendo aos infernos nessa última geração. Nós temos visto muitas crianças perversas pelo mundo, crianças que perderam a sua, como é que fala? A sua ingenuidade, a sua santidade, no caso, a sua inocência. Então vamos orar, meus irmãos. A gente como igreja precisa orar. É o que a gente pode fazer. E sempre falar do evangelho, sempre pregar, sempre dar testemunho com a nossa vida, com a nossa boca, com as nossas orações. E a esses que têm blasfemiado, se levantado e blasfemado contra a palavra de Deus e contra as coisas de Deus, que tenham cuidado, porque pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. E talvez vocês vão ter que se arrepender quando vai ser tarde demais, quando vocês vão estar ali no inferno já queimando. Essa é a realidade, a Bíblia é essa. Não tem nada que muda essa realidade. Então, meus irmãos, eu tinha no meu coração esse aperto para fazer esse vídeo. Já há 2 dias que eu estou aqui e hoje eu estou conseguindo fazer. E eu peço em nome de Jesus que a gente venha ter tanto respeito, zelo, temor a Deus e às coisas de Deus. Se a gente não pode ser bênção com relação à Santa Escritura, que a gente não venha ser maldição. Porque é o maior dos pecados que pessoas têm cometido e Deus está deixando essas pessoas no seu próprio pecado. É o maior juízo de Deus. Permitir que a pessoa fique na sua própria carne, caia nas ciladas das paixões do seu coração. Se você é jovem, comece a pensar um pouquinho como você tem levado a sua vida, porque é muito importante, são tempos decisivos, creia você ou não, vai chegar. Talvez na hora que chegue, você vai ficar muito preocupado, vai se arrepender, desesperar, mas vai ser tarde demais. Então agora a porta da graça está aberta. A passagem para ir para o céu agora é somente crer em Jesus.
Somente, apesar de ser a maior coisa que um ser humano pode fazer na sua vida, mas agora você faz essa oração, fala: Senhor Jesus, entra no meu coração, toma conta da minha vida, perdoa os meus pecados, perdoe cada vez que eu ofendi o Senhor. Eu não tinha noção do que eu fazia. Deus, ele é misericordioso, meus irmãos, para salvar. Olha que ele mandou Jonatas na cidade de Nínive. Ele ficou ali, ele falou: daqui a 40 dias Nínive vai ser destruída, porque o pecado de vocês chegou até o céu. E ele parece que durante 3 dias ele percorreu toda a cidade de Nínive, anunciando aquele juízo de Deus. E os ninivitas daquele período quando Jonas passa, eles se rasgaram em panos de saco, colocaram terra na cabeça e clamaram a Deus por perdão. E foi o governador, né, o rei, o governador, aquele governador de Nínive, que clamou à população para que se arrependessem. E levantaram orações, jejum e arrependimento diante de Deus. E aquilo chegou até o trono de Deus, e Deus então deu uma nova chance. E aquele povo foi salvo, meus irmãos, por causa do seu governador. Eu acho que é quase impossível de um político ouvir esse vídeo. A gente tem visto os políticos muito preocupados consigo mesmos. Mas quem sabe esse vídeo chega ao ouvido de um político, e quem sabe esse político se rasgue como fez o governador de Nínive e comece a se arrepender. O rei Ezequias, ele conseguiu até certo ponto salvar o povo, porque Deus, ele libertou aquele povo, mas em parte porque o povo, a grande maioria, sofreu com Senaqueribe, né? Muita gente morreu, coisas aconteceram, alguma coisa aconteceu, o povo pagou porque o povo foi contra Deus, mas muitos se salvaram pela intervenção, né, de um político, de um governador daquele tempo, foi o rei Ezequias. Então, meu amado, minha amada, se a gente continua essa conversa aqui, vai só aprofundando, mas é o que eu gostaria de deixar para vocês hoje. A gente precisa orar, igreja, a gente precisa orar. A gente precisa orar muito nesse ano de 2015, eu não sei o que está para acontecer, mas a gente precisa clamar a Deus que Ele venha salvar o quanto mais possível o número de pessoas, e que Ele continue mantendo a nossa vida em santidade no seu altar. Era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço pela paciência e eu entrego essa palavra no dia de hoje. Eu espero que tenha sido edificante e útil para a vida de cada um de nós. Amém? Meus irmãos, que Jesus abençoe a cada um. Amém, amém e amém.